boa noite a todos e todas, né? Que agora é importante a gente deixar bem claro, né? Meu nome é Adriana, como o Cadu falou, né? Eu sou tarefeira aqui da Casa Espírita Suave Caminho. Não sou palestrante, sou só uma estudante da doutrina espírita, né? E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do estudo sobre esse tema tão importante, né? Nesse mês que nós falamos da valorização da vida, né? E a gente vai perceber o quanto a prece nos auxilia nessa valorização, né? Para nos dar força e para a gente poder continuar. Bem, antes da gente começar, eu quero fazer uma enquetezinha rápida aqui com vocês, para ver como que vocês estão aí nesse tema, né? Quem aqui já considera que tem o hábito de fazer prece? Muito bem, né? Agora vamos lá. Quem aqui já tem o hábito ou costuma fazer preces para louvar a Deus? Muito bem. Agora, quem tem o hábito ou costuma fazer preces para agradecer a Deus? Muito bom. Última perguntinha, então, para a gente começar. Quem aqui costuma fazer prece para pedir? Muito bem, né? E será que a gente costuma fazer mais preces quando a nossa vida está tudo bem, né? As coisas estão indo bem? Ou será que nós fazemos prece mais quando estamos em dificuldade, passando por momentos mais difíceis, mais desafiadores? Vamos lá, né? Quem costuma fazer prece, assim, acho que faz com mais frequência quando está tudo bem? Isso aqui pouquinho. E quem costuma fazer prece quando os momentos são desafiadores? Exatamente, né? A gente vê aí que somos todos nós, né? E haja desafio, né? Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações ainda e passamos por muitas dificuldades, muitos desafios, né? E é mais comum que a gente faça prece nesses momentos, né? Embora a prece não seja só nesses momentos, né? Não seja importante só nesses momentos. E a gente costuma fazer mais prece, pelo que eu pude, né, perceber aqui, para pedir, né? Pedir alguma coisa. Mas será que as nossas preces, né, os nossos pedidos feitos por prece, têm sido eficazes? Ou seja, têm gerado resultados? Vocês acham que têm gerado resultados? Será que tem gerado os resultados que nós esperamos? Nem sempre, eu ouvi aí, nem sempre, né? Nem sempre gera o resultado que a gente está esperando, ou daquilo que a gente realmente pediu. Mas, com certeza, a prece sempre vai ser ouvida, se ela foi feita, né, com sinceridade, né, com fé, ela vai estar sempre sendo ouvida por Deus. Só que, às vezes, não é bem o resultado que a gente está pedindo, né? Daquilo que a gente está pedindo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Esse nosso tema, eficácia da prece, ele é um item do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por Allan Kardec. E esse capítulo, ele tem o título de Pedi e Obtereis. E lá no item 5, né, até o item 8, trata justamente do nosso assunto de hoje, eficácia da prece, né? E para a gente começar a pensar sobre isso, primeiro a gente precisa lembrar o que é uma prece, né? Embora pareça uma coisa um pouco óbvia, né? É sempre bom a gente, né, validar. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta para os espíritos na questão 659. Ele perguntou assim: qual é o caráter geral da prece? E os espíritos responderam assim: a prece é um ato de adoração. Então, é um ato de adoração.
O que será que é adoração? O que os espíritos talvez, né, quiseram dizer com isso, adoração? Adorar, independente do sentido religioso ou não, né, tem muito a ver de você expressar um profundo respeito, admiração e amor por alguém. Então, quando a gente fala que a prece é um ato de adoração, a gente precisa lembrar disso, né? Primeiramente, é um sentimento profundo de respeito para quem a gente está direcionando essa prece, né? E aí os espíritos continuam assim: orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Isso é muito importante, né? A prece, ela serve para nos conectar a Deus, né? E a toda a espiritualidade amiga, né, que está sempre ao nosso redor. Mas, principalmente, é um momento em que a gente precisa se aproximar de Deus, que a gente sente essa necessidade de se aproximar de Deus. Mas será que a gente consegue fazer isso quando o nosso coração está cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de sentimentos de tristeza, de raiva? Será? Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar, né? E depois os espíritos continuam, ó. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece. Foi o que eu fiz aqui com vocês, a perguntinha, né? Louvar, pedir e agradecer. E a gente vai ver, né, que na maioria das vezes, né, como a gente percebeu aqui pela enquete, a gente se lembra de fazer prece quando estamos em dificuldade e, na maioria das vezes, para pedir, né? E esse capítulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi inspirado numa passagem do Evangelho que no nosso livro aqui está no Evangelho de Marcos, mas eu escolhi pegar também no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 22, onde Jesus fala para os apóstolos o seguinte: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, né, e é interessante, tudo o que pedires, mas olha só, entre vírgulas, crendo, com confiança, com fé, né, o obtereis. Então, o próprio Jesus já disse isso para a gente, né, que a prece realmente ela é eficaz, né? Mas será que isso significa, se a gente for interpretar isso ao pé da letra, isso significa que tudo que a gente quiser vai acontecer? Não, né? A gente viu aqui que nem sempre. Bem, desde a época de Kardec, e até hoje a gente ainda encontra alguns irmãos, né, questionando a eficácia da prece, ou até mesmo a necessidade de fazer uma prece, né? Muitas pessoas costumam falar assim: ah, não, Deus já sabe de todas as minhas necessidades, Ele já sabe de tudo que eu preciso, e Ele não vai mudar as suas leis para atender os meus desejos. Então, para que eu vou fazer prece? Se a gente for analisar, a argumentação é boa, né? Por quê? Deus sabe de todas as nossas necessidades? Com certeza, né? Ele sabe. Ele conhece cada um de nós aqui profundamente. Então, ele sabe aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós precisamos, ele sabe. Ele pode mudar as suas leis para nos atender? Ou seja, as leis de Deus são mutáveis? Não, né? As leis divinas são imutáveis, porque elas são perfeitas. Então, esse argumento, no primeiro momento, parece razoável, né? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa pequenina, mas importante. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a possibilidade de fazer escolhas. E ele nos deu inteligência e capacidade de raciocínio. Então, onde que nós, né, Deus, não faria sentido Deus nos dar essas habilidades, né? Inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, poder de decisão, poder de escolha, se fosse para a gente não utilizar.
Então, se a gente acreditar que tudo que nos acontece, todas as circunstâncias da vida, né, já estão definidas, né, e vão acontecer independente da nossa ação, realmente, para que a gente tem o livre-arbítrio? Não faz sentido, percebe? Então, Deus nos deu essa possibilidade de escolhas, né? De escolher fazer o bem, agir no bem e agir no mal, fazer o mal. E essas escolhas que a gente faz, com certeza vai ter consequências, ou consequências para o bem, ou consequências para o mal, para nós mesmos e para os outros. E aí, nesse ponto, né, Deus pode sim conceder alguns pedidos, sem que ele tenha que mudar as suas leis, né, mediante o nosso esforço, aquilo que a gente está fazendo, desde que seja para o nosso bem ou o bem daqueles que nos rodeiam. Certo? Então, a prece, ela é sim muito válida, né? A gente deve sim fazer prece. Mas a gente não pode pegar essa passagem do Evangelho e interpretar que tudo que a gente pedir, porque muitas vezes nós pedimos coisas que são para atender os nossos interesses pessoais, os nossos caprichos, né? As nossas vontades, e que não necessariamente aquilo é para o nosso bem. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Se nós temos o livre-arbítrio, a gente precisa também pensar no que a gente está pedindo. E realmente começar a analisar se o que a gente pede na prece é realmente o melhor para aquela situação, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, né, nesse capítulo que a gente está estudando, no item 7, os Espíritos e o Kardec traz aqui para a gente. Ó. O homem, em geral, só vê o presente. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma prece, fazendo algum pedido, e aquilo não acontece da forma como nós esperamos, né? É porque nós ainda somos muito imediatistas, né? Nós somos ainda muito presos à matéria. Então, às vezes, o que a gente está pedindo é com base nesse nosso conhecimento aqui, né? A gente só está analisando o presente, as situações como elas se apresentam nesse momento, né? E aí, muitas vezes, o que a gente pede? Para que Deus nos livre do sofrimento, para que Ele nos livre das dores, ou para que Ele nos dê alguma facilidade na resolução de algum problema. Mas não necessariamente isso pode ser bom para a gente, né? E é interessante na resposta que depois eles falam assim, ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Então, não é que Deus quer o nosso sofrimento, mas aí aqui a gente precisa recordar os nossos, né, ensinamentos da doutrina espírita. Aqui nós acreditamos na reencarnação, né? Então, essa não é a nossa primeira existência, nem, né, provavelmente não será a última. E muitas vezes nós precisamos, sim, passar pelo sofrimento para que a gente possa aprender. Muitas vezes as dores vêm para nos ensinar, para fazer com que a gente se desenvolva espiritualmente, né? Para que a gente olhe para dentro da gente e comece a rever as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo como a forma como nós estamos agindo. Então, muitas vezes, quando a gente acha que a prece não está sendo atendida, né, porque a gente continua sofrendo, a gente continua passando pelos desafios, pelas dores, isso não quer dizer que Deus não esteja nos ajudando, né? Ele está, sim, velando por nós, mas Ele vai fazer o que for melhor para nós. Por quê? Né? Ó, Ele vê a nossa felicidade futura. Que felicidade futura é essa? Né? É a felicidade espiritual, é o crescimento espiritual, é o nosso progresso moral. Então, Deus nos vê como nós seremos lá na frente, quando nós já conseguirmos superar as nossas imperfeições. Mas para que isso ocorra, a gente precisa passar pelo processo desse progresso, dessa evolução. E muitas vezes, né, a gente precisa lembrar que a gente ainda está num planeta onde ainda há muito sofrimento,
ainda há muita maldade, que provavelmente nós ainda temos débitos que nós precisamos reparar, né? Coisas que nós precisamos ainda melhorar, e a gente só melhora a partir do momento que a gente experimenta determinadas situações. Então, Deus, muitas vezes, né, vai permitir que a gente passe pelas dores, pelos sofrimentos, apesar das nossas preces, né, pedindo para que Ele nos livre disso, porque isso é importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução moral, né? E ele compara isso, ó, com o cirurgião. Né? Claro que aqui ninguém gostaria de ter que fazer uma cirurgia, passar por um tratamento doloroso, médico, né? Na carne, que doa, que tenha que passar por um processo, às vezes meses de internação, ninguém gostaria de fazer isso. Né? Mas, se infelizmente nós fizermos algum exame, o médico olhar, identificar ali uma enfermidade e indicar que o único caminho é fazer uma cirurgia, nós faremos. Concordam? Nós faremos, nós passaremos pela dor. E o médico, como um bom profissional, ele jamais vai evitar essa cirurgia, se ela for realmente necessária, para nos poupar do sofrimento. Por quê? Porque ele está visando a cura, a nossa cura, a cura do nosso corpo físico. Da mesma forma, né, Deus age conosco. Muitas vezes o sofrimento e a dor vai ser aquilo que vai nos trazer a cura espiritual para as nossas imperfeições, né? E isso aqui, gente, a gente precisa, então, começar a rever a nossa forma de fazer prece, né? E entender que eu preciso fazer a prece com humildade, reconhecendo que a minha visão ainda é muito limitada sobre aquilo que eu preciso. Né? Porque muitas vezes, quando a gente não vê as nossas preces, né, sendo atendidas da forma como a gente quer, a gente se revolta, a gente se volta contra Deus. Muitas pessoas abandonam as suas religiões, porque, afinal de contas, né, não estou sendo ouvido. Mas a gente não pode ter essa visão limitada. Né? A gente precisa ampliar a nossa visão e ter humildade de reconhecer que nós ainda temos muitas coisas que nós precisamos reparar, muitas imperfeições a corrigir. E muitas vezes isso vai se dar por meio dos sofrimentos, das situações desafiadoras, das dores, das enfermidades. Faz parte do processo. Né? E então, como que a gente deveria, então, fazer essa prece? Né? A resposta está no próprio item 7. Continuando, ó, ele fala assim: o que Deus concederá ao homem, se lhe pedir com confiança, fé, né? É a coragem, a paciência e a resignação. Então, o que a gente deve pedir? Primeiramente, coragem. Essa tranquilidade para que a gente possa respirar. Né? E não ficar se queixando, porque se a gente bobear, a gente entra naquela coisa, né? Ah, coitadinho de mim. Né? Isso só faz mal para a gente. Né? Ou pior, a gente se revolta e fica de mal com Deus. Não é mesmo? Muita gente se pergunta assim, por que isso está acontecendo comigo? Quando a gente deveria perguntar, né? Por que não comigo? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Então, a resignação aí é muito importante. Então, os espíritos nos indicam, né, para que a gente peça a Deus coragem, paciência, né, resignação. E ele fala assim, ó, também lhe considerar os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os bons espíritos, né, os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Então, não é porque a gente está fazendo prece, que a gente tem fé, que a gente não vai fazer a nossa parte. Né? Deus vai sim nos dar os meios para a gente poder achar as soluções, mas nós precisamos buscar essas soluções por nós mesmos. Sempre usando a prece para a gente se conectar, né? Entrar em sintonia com os espíritos de luz, principalmente o nosso anjo da guarda, que aceitou vir aqui, né? Ficar nos acompanhando, nos auxiliando nessa jornada aqui dessa encarnação. Porque ele vai nos inspirar. Aí tem muitas pessoas, né, com um pouquinho de fé, um pouco vacilante, que falam assim, mas Deus tem o poder de resolver. Né?
Ou então, por que o meu anjo não resolve, então, e me diz exatamente o que eu tenho que fazer? Que as pessoas mais revoltadas, né? E aí, olha a palavrinha lá. Onde estaria o mérito da ação? Lembra do livre-arbítrio? Nós precisamos ter o mérito da ação. Ele vai nos inspirar? Vai. Quantas vezes ele já nos inspirou e a gente ignorou e resolveu fazer de outra forma? Se a gente for analisar, várias vezes. Alguém aqui costuma fazer prece, né? Parar um tempinho, fazer uma prece quando tem que tomar uma decisão importante? Sim ou não? Isso é muito importante, porque até a ciência já comprovou isso, né? Neurocientistas fizeram um estudo para avaliar a eficácia da prece, né, e da fé na tomada de decisões. E eles descobriram em experimentos que em prece, uma pessoa realmente, né, em prece, ela consegue ampliar a massa cerebral do seu córtex pré-frontal. O que é isso? É uma área do cérebro responsável pela tomada de decisão, onde você tem um equilíbrio do seu conhecimento, das suas emoções e do seu poder de ação. Eles comprovaram que a prece, ela expande essa área, essa massa cerebral, e isso favorece a tomada de decisões para melhor, né? Então, a gente realmente precisa lembrar, né, que fazer prece justamente quando a gente está muito indeciso, quando a gente não sabe o que fazer, está muito desesperado, né? Não sei como é que eu vou resolver isso, tem que tomar uma decisão, às vezes a decisão é difícil. Fazer uma prece vai ajudar, vai auxiliar, né? Primeiro que vai fazer isso com o nosso corpo, né, nosso cérebro, facilitando a decisão, mas também, ó, vai nos pôr em contato com os espíritos bons que vão nos intuir para que a gente possa tomar a melhor decisão. Agora, de novo, se eu estiver com raiva, revoltado, reclamando, será que eu vou conseguir perceber a intuição do meu anjo protetor? Se eu estiver revoltado, reclamando de tudo, dificilmente, né? Então, primeira coisa, a gente precisa usar a prece para serenar o nosso coração, para nos acalmar. Para aí sim a gente poder entrar em contato com Deus, né? Se aproximar de Deus e ouvir as intuições que virão, porque elas virão. Mas cabe sempre a nós a escolha de fazer de uma forma ou de outra. Seguir ou não essa boa intuição. E o que normalmente a gente faz é o contrário, né? A gente primeiro toma a decisão de forma atropelada, sem pensar muito, na hora do desespero, na hora do nervoso. Aí depois que dá tudo errado, o que agrava tudo, aí a gente lembra de fazer a prece. Não é verdade? Vocês mesmos me falaram isso quando responderam que na hora do vamos ver que faz prece. Quando está tudo bem, dificilmente faz prece. Não é isso? Então, para a gente pensar aí nessa resposta. Ó. E olha só o finalzinho desse texto. Ele fala assim, entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer da sua parte. Então, imagina, eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu acho que eu estou ganhando pouco, acho que estou trabalhando demais, eu resolvi fazer um concurso, né, público. Vou fazer um concurso público para ver se minha vida me dá uma melhorada. Aí o que eu falo? Senhor, me ajuda a passar nesse concurso, meu anjo, me ajuda lá na hora da prova. Mas se eu não estudar, né? Muitas vezes a pessoa faz a prece achando que vai acontecer um milagre, ela não estuda, não é verdade? A mesma coisa, às vezes eu descubro que eu estou com uma enfermidade mais séria, uma doença grave, o médico fala que eu tenho que fazer um tratamento e eu me recuso. Não tomo remédio direito, paro o remédio no meio. Minha mãe, né? Mas minha mãe faz isso. Começa o medicamento, para no meio. Então, assim, como é que você quer melhorar? Está esperando o quê? Um milagre, né? Qual deveria ser a nossa prece? No caso lá do concurso. Senhor, eu vou estudar, me dá paciência para que eu possa ali ficar, né, dedicada às horas que eu preciso nesse estudo. Me dá paciência para eu não desistir. Na hora lá da prova, me dá tranquilidade, me ajuda a lembrar de tudo que eu estudei.
Perceberam como é diferente? A mesma coisa na enfermidade, né? A gente quer a cura, mas a gente precisa passar pelo tratamento. Às vezes o tratamento é doloroso? É. Qual deveria ser a nossa prece? Senhor, me dê coragem para passar por esse tratamento. Auxilia que esse medicamento faça o efeito no meu corpo. Me dê resignação para aceitar esse processo. Paciência para passar por essa dor. Mas com fé de que vai conseguir. Né? Então, nota que aqui os Espíritos estão nos instruindo como que a gente não deve pedir para se livrar do sofrimento, né? Mas ter a coragem de passar pelo processo de crescimento, porque isso aí vai nos levar ao crescimento espiritual. Né? Bem, em relação a isso, né, tem aqui um texto muito bonito do Espírito Meimei, que está no livro Tem de Bom Ânimo, né, que é a psicografia de Chico Xavier. Deixa eu ver o outro nome aqui, que acho que é Carlos Bacelli também. E no capítulo 22, Meimei vai falar para a gente justamente qual deve ser o nosso clima quando a gente estiver fazendo uma prece. Né? E ela começa assim, ó, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Às vezes, meus irmãos, não vai realmente resolver rápido. Às vezes, o sofrimento nós teremos que passar por ele mesmo. As dores, às vezes, serão realmente muito difíceis. Faz parte, né, dessa nossa existência. Mas, se a gente fizer a nossa prece, se conectar verdadeiramente, né, com nossos sentimentos de coração, ó, ela vai nos dar força para suportar tudo isso, a passar por esse processo. Ela continua assim, não nos afasta os problemas do cotidiano. Isso é muito importante, que às vezes a gente acha que vai fazer prece e nossa vida vai mudar da noite para o dia, né? A gente vai parar de ter problemas. Não, a gente vai continuar tendo os problemas, né? Mas ó, a prece vai clarear o nosso raciocínio a fim de resolver esses problemas com segurança. Então, a prece vai me auxiliar a acalmar o meu coração e receber as intuições para que eu possa resolver aqueles problemas da forma mais rápida ou, né, o melhor possível. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência. No entanto, nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-las como são. Pausa para reflexão. Será que nós temos pessoas difíceis na nossa existência? O que vocês acham? Vocês foram premiados aí de só pessoas de luz, né? Que não nos desafiam em momento nenhum. Essas pessoas, muitas vezes, gente, nós pedimos para estar com elas nessa encarnação. E, às vezes, o problema não está com elas. Às vezes, o problema está em nós, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa dificuldade de amar. Amar é respeitar o outro, as decisões do outro, e não querer impor ao outro o nosso jeito de ser. E muitas vezes a gente quer que o outro haja da forma como nós queremos, nós achamos correto. E a gente não respeita, né? É claro que aqui a gente não está generalizando, né? A gente sabe que tem pessoas, né, que nos prejudicam, que nos machucam de propósito. A gente realmente não precisa ficar convivendo com essas pessoas, né? Mas é que eu estou falando de forma geral, né? Às vezes a dificuldade a gente está sempre colocando fora de nós. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós. O quanto eu estou colaborando para essa situação, para essas pessoas, realmente esse ambiente está tão ruim assim, né? E a prece, ó, vai iluminar os nossos sentimentos, vai ajudar a gente a ver as coisas de uma outra forma, né? E aceitar que as pessoas têm o direito de ser diferentes de nós, né? E a gente precisa respeitar isso, né? Ela continua assim, nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, qualquer ocasião nos fortalece para o tratamento preciso. É interessante, né? Porque ela sempre fala assim, ó, nem sempre nos retira do sofrimento, nem sempre nos cura as enfermidades,
Por quê? Porque às vezes são coisas que nós precisamos passar, e vamos passar, mesmo fazendo prece com fé. Porque faz parte da nossa evolução. É o remédio que a gente precisa tomar para se curar espiritualmente. Tem como a gente fugir disso, né? Mas com a prece, com o auxílio dos bons espíritos, com essa nossa conexão com Deus, vai ficar mais fácil, né? A gente vai conseguir superar esses desafios. Continuando. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Aquilo que eu falei, a prece, ela ajuda a gente a tranquilizar o nosso coração. Estou com muita raiva, estou com uma situação muito revoltante. Faz uma prece sincera. Né? E a prece não precisa ser pronunciando palavras. A prece, a ação da prece é pelo pensamento. Né? Tem uma música, eu não vou lembrar a música toda, né? Mas é muito interessante, acho que é Romaria, que ele fala assim, mas como eu não sei rezar, só queria mostrar o meu olhar, o meu olhar. Isso é muito forte, né? Porque a prece não precisa de palavras bonitas, né? Mas ela precisa ser de coração. Na questão 653, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem isso. A verdadeira adoração é aquela feita com o coração, sentimento. Né? E é esse equilíbrio que a gente precisa buscar na prece, para que a gente realmente tranquilize antes de resolver qualquer coisa. Né? Ele põe lá, nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora. É isso, né? Por fora é turbilhão, desafios, dificuldades. Mas sempre nos garantirá tranquilidade por dentro de nós. A prece tem esse poder, nos tranquilizar, induzindo-nos a reconhecer que em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Aqui vale enfatizar, Deus nos faz sempre o melhor, por mais que a gente não compreenda no momento. Porque Ele nos vê como nós seremos, espíritos de luz perfeitos. Nós somos espíritos imortais. Nós vamos superar todas essas dificuldades, todas as nossas imperfeições, mas precisamos passar pelo processo de aprendizagem. E, às vezes, esse processo é doloroso. Né? Mas Deus sempre nos quer o melhor. A gente não pode esquecer disso. Certo? Por mais que a gente não compreenda. Deus é soberanamente bom, mas Ele também é justo. Às vezes a gente está passando por sofrimentos porque a gente já prejudicou muitas outras pessoas, nessa ou em outras existências. Então a gente precisa reparar. A gente precisa lembrar disso, né? Nós espíritas somos espíritos imortais. Então a gente não pode ficar preso no presente, certo? Muito bem. Então, dito tudo isso aí, né, que a Memei falou para a gente, o que a gente deveria fazer, então, na hora da prece? Né? Deus nos vê assim como nós, por exemplo, vemos crianças. Imagina que todos nós estamos aqui, entra uma criança e, por alguma razão, ela pede para que a gente atire a criança pela janela. A gente vai atirar? Ela está pedindo. Muitas vezes são esses pedidos que nós fazemos para Deus, né? Pais e mães devem fazer tudo o que os filhos pedem? Incondicionalmente? Não. Por que não? Porque o filho, muitas vezes, está fazendo um pedido, mas ele não consegue, pela falta de maturidade, ver o que vem. Qual é a consequência daquilo? Né? É dessa forma que Deus nos vê. Que Ele olha para os nossos pedidos. Às vezes a gente nem sabe o que está pedindo. Às vezes o que a gente está pedindo é o pior que a gente possa ter. Então Ele não vai realmente conceder. Né? E aí, só para a gente ter um exemplo, né, de como a gente deve fazer, né, a nossa prece, eu trouxe aqui uma prece do Chico Xavier, né, para a gente ter um exemplo aí. Né? Olha só como é que
Chico faz essa prece. Ele começa assim: Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Lembra a humildade que eu falei na prece? Então ele já começa reconhecendo, né, que o mal, que as trevas partem dele mesmo. É Chico Xavier falando, tá, gente? E aí ele continua: que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Antes de tomar uma decisão importante, prece. Que Deus nos guie, nos inspire, que os bons espíritos nos inspirem, né? Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. E às vezes a gente, sem perceber, nós somos os instrumentos do mal. Às vezes numa fofoca que a gente faz, né? Às vezes numa agressividade gratuita no trânsito. Às vezes no momento que a pessoa está precisando ser ouvida e a gente diz que não tem tempo. Né? A gente está sendo, de certa forma, né, esse instrumento para o mal. E ele continua: que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Linda, né? O que vocês acharam? Então, a gente vê, o que a gente vê nessa prece de Chico, né? A gente vê ele pedindo alguma coisa assim, material. A gente vê Chico pedindo para facilitar a vida dele. Olha que a vida do Chico não foi fácil, né? Ele teve vários problemas de saúde, né? Vários problemas nos olhos e ele tinha que fazer as psicografias. A gente não vê Chico pedindo para livrar ele da dor, do sofrimento, para abreviar a vida dele. Não, né? A gente vê uma pessoa, por esse exemplo aí, né? Cheio de humildade, reconhecendo as suas imperfeições e pedindo o quê? Nas entrelinhas aí: coragem, paciência e resignação. Certo? Muito bem. Bem, como a gente está falando de prece, né? Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma prece comigo. E aí, o Cadu me pediu para avisar, né, que eu estou quebrando o protocolo, né? Porque, teoricamente, essa prece só viria depois. Mas eu acho importante essa prece, depois eu vou comentar um pouquinho essa prece, mas eu quero que vocês participem comigo. E agora eu gostaria muito que vocês exercitassem um pouquinho o que eu falei, né? Que os espíritos falam que adorar, a prece é um ato de adoração. E ela deve ser feita com sentimento de coração. Então, que todo mundo tente fazer essa prece nesse momento, pensando e tentando sentir essas palavras. Por que eu estou falando isso e enfatizando? Porque vocês conhecem essa prece. Só que de tanto repeti-la, a gente acaba fazendo ela mecanicamente, sem pensar, quase que sem perceber o que a gente está falando. E ela é uma prece lindíssima, que reúne tudo o que a gente falou na noite de hoje. É a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então, eu vou fazer essa prece com vocês bem devagar, para a gente sentir realmente o poder dela. Aqueles que quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade, né? Mas a gente vai fazer ela com esse espírito, tudo bem? Vocês me ajudam? Então, vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Linda, né?
deixa eu destacar umas coisas para vocês. Conseguiram sentir o poder dessa prece? Eu senti até uma vibração aqui agora, né? Muito linda. Mas vamos reparar no que a gente está falando? A gente começa como? Jesus nos ensinou a começar como? Pai Nosso. O que a gente está dizendo aí? Que nós reconhecemos Deus como nosso Pai. Um Pai de amor. Um Pai que só quer o nosso bem. E o mais importante, Ele nos coloca todos aqui em condição de irmãos. Ah, até aquela pessoa que me prejudica? Até ela. Né? Então, todos nós somos filhos de Deus. A gente precisa lembrar disso. E perante o Pai somos todos irmãos. A gente precisa lembrar disso. No nosso dia a dia, para não achar que a gente merece mais do que o nosso irmão. Ou que a gente é melhor do que ele. Ou que o sofrimento dele é menor do que o nosso. Então, a gente precisa lembrar desse Pai nosso. Né? E a gente fala assim, ó, venha o teu reino. Como que Jesus ensinou? Qual era o reino de Deus? O reino de amor. Esse amor que precisa brotar nos nossos corações. E governar todas as nossas ações no nosso dia a dia. Nós estamos aqui para aprender a amar. Se a gente não se esforçar, a gente não vai ter o reino de Deus. O que a gente está pedindo, né? Venha o teu reino a mim. Mas eu preciso amar, para que tenha esse reino dentro do meu coração. Seja feita a tua vontade. A tua vontade, porque Ele sabe o que é melhor. E eu confio nele, mesmo não entendendo, mesmo sofrendo. Eu confio na vontade de Deus. Então, seja feito, Pai, a tua vontade. A gente está orando assim, né? Assim na terra como no céu. Ou seja, que a tua vontade se faça aqui, mas também no plano espiritual, quando eu não estiver mais aqui. Que seja sempre a tua vontade, que a minha cura espiritual esteja de acordo com a tua vontade. O pão nosso de cada dia, pão nosso. Nós pedimos sim, porque estamos na matéria, precisamos das coisas materiais para a nossa existência. Então, que Ele nos supra as nossas necessidades, não os nossos supérfluos. Mas pedimos para que Ele supra essas nossas necessidades, para que a gente possa continuar nessa existência, certo? Essa parte aqui é mais importante, ó. Perdoai as nossas ofensas. Pedimos perdão para Deus. Mas tem uma condição que Jesus coloca. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a parte mais difícil. Mas quando a gente consegue, a gente pode esperar esse mesmo perdão de Deus para as nossas faltas, para todas as nossas fraquezas. Por isso que a gente precisa se esforçar. Isso está vinculado com o reino, amor, perdão. E lá no final ele fala, ó, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa tentação não está fora de nós, ela está dentro. São as nossas imperfeições, são os nossos vícios, a maldade que a gente ainda tem em muitas situações. Então, a gente precisa combater essas maldades, essas tentações, né, para a gente não fraquejar. Então, a gente pede para que Ele nos livre da tentação, nos dando força para a gente vencer a nós mesmos. Precisamos vencer a nós mesmos, né? E nos livra do mal. O mal está aí, né? As pessoas muitas vezes são ignorantes ainda e fazem o mal mesmo. Então, que a gente consiga sintonizar com os bons espíritos para que eles nos inspirem e nos afaste desse mal que a gente não tem controle, né? E ele finaliza com amém. Amém. Eu confio que tudo isso assim vai ser. Então, meus irmãos, a prece é o nosso medicamento diário. A prece é uma prática.
E, como eu falei antes, não precisa ser por palavras, né? É mais importante quando a gente tem um sentimento de conexão com Deus, um sentimento sincero, de submissão à vontade do nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? E o mais importante agora, né, é que a gente não pode esquecer que esse sofrimento, ele é passageiro. Todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias são passageiras, elas vão passar. Né, como o Chico fala, né, que a Maria falou para ele, isso também vai passar, mas vai passar à medida que a gente conseguir passar por ela com coragem, paciência, resignação e principalmente com muita fé em Deus. Porque somos espíritos imortais. Vai passar. Tá? Eu vou repetir, vai passar. No tempo de Deus. Então, meus irmãos, que a luz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesse momento, para que a gente possa, né, sempre fazer prece. Ah, Adriana, mas eu não sei fazer prece, me enrolo, tenho dificuldade. Além do livro, né, que o Cadu indicou, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletâneas de preces, as mais variadas, prece para mim mesmo, prece para algum irmão que está em aflição, prece para um desencarnado, prece, vários tipos de prece. Então, assim, leiam, né? No primeiro momento, mesmo que seja leitura, né? Mas é uma prática, então a gente vai aprendendo a fazer prece, né? Muita paz para todos vocês. Obrigada pela atenção.